Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar de uma empresa bem conhecida entre os investidores aí que gostam de empresas de dividendos, né, ações aí boas pagadoras de dividendos. E hoje eu vou falar aqui da ISA, né, ou também conhecida, né, a famosa aí TRPL, né, com o código TRPL3, TRPL4. Então, assim como outra empresa que eu até já falei aqui em um vídeo, né, a Taesa, a ISA Setup aqui, né, a ISA é uma empresa transmissora de energia, certo? Então a TRPL aqui é uma empresa aí do setor de energia, né? Mais precisamente aí na parte de transmissão de energia. Então, passando aqui os slides, né? Como até já falei lá no outro vídeo da Taesa, as empresas de transmissão, como a ISA aqui, a TRPL, elas basicamente, elas têm ali uma forma de crescer, né? De se desenvolver através de leilões ou também de aquisições ali de outras linhas de transmissão, né? Que seriam ali os projetos Greenfields, né? Os projetos de leilão, aqueles que começam do zero, e os projetos ali Brownfields, que são aqueles projetos que a empresa compra outra empresa ali já pronta, né? Já compra uma linha de transmissão pronta. Então, até para quem não sabe, né? Eu não falei aqui, mas essa linha de transmissão, basicamente, é aquelas torres que você vê, né? Tem aqui uma foto, essa imagem aqui não tá tão boa, né? Deixa eu botar uma aqui. Então, essas linhas aqui, né? Essas torres de transmissão. Então, quando você tá andando aí pela estrada, né? Na viagem, alguma coisa do gênero, você já deve ter visto aquelas torres ali. Então, as transmissoras de energias é justamente isso, elas fazem essas torres aí de transmissão. E como eu estava falando, elas basicamente crescem ali, né, desenvolvem o negócio delas através de leilão e também de aquisições ali. Então aqui, como vocês podem ver, tem um histórico da companhia, né? Então ela tem aqui, em 2006, ela começa ali com a aquisição, né? A ISA adquire ali a Setup e se torna ali o acionista controlador. E aí participou de um leilão, participou de outro leilão aqui, né? Aí teve aquisição em 2012, teve mais leilão, e aí teve mais aquisição aqui em 2018 e aí vai indo, né? Então, ela vai crescendo, o negócio vai se sustentando dessa forma, certo? Então, eu vou explicar isso aqui melhor daqui a pouco, mas aqui é o histórico, né? Então, passando aqui para os próximos slides da apresentação, né? Aqui tem os eventos que ela falou, e aqui entra, né, nessa parte de crescimento aqui, que ela bota, né? O crescimento baseado em 3 rotas. Então, o que acontece? Essas empresas, como eu falei, elas crescem através de leilões, né? Então, esses projetos aqui chamados Greenfields, que são aqueles projetos que começam do zero, então a empresa vai lá, a ANEEL, né, o governo em si, eles fazem ali o leilão para as empresas participarem, a empresa participa e ela ganhando esse leilão, ela ganha ali a capacidade de construir essa linha de transmissão. Então esse projeto Greenfield aqui é aqueles que a empresa começa do zero ali, né, pega do leilão, pega aquele lugar ali sem nada, né, ela vai desmatando, vai ajeitando, vai construindo ali e disponibilizando a linha de transmissão. Então esses são os projetos Greenfields, né, que é uma das rotas que ela fala aqui, né. Os projetos Brownfields, que é aqueles que eu já falei, que a empresa compra, né, faz aquisição de outras empresas. Então, vamos lá. Imagina que tem a ISA aqui, né, a TRPL, e aí tem outra empresa de transmissão lá, que tem uma linha de transmissão em São Paulo, por exemplo. E aí a ISA gostou daquela linha, vai lá e oferece um valor por aquela linha. A outra empresa, se ela quiser vender, a ISA compra ali, e isso seria um projeto Brownfield, né? Seria uma aquisição. Ela comprou um ativo operacional ali. Ela não precisou construir nada, né? Ela não pegou nada do zero, ela já comprou ali, pronta aquela linha de transmissão. Então, isso aqui, né, no setor de energia, no nicho aqui de transmissão de energia, é comum acontecer essas duas formas aqui de crescimento, né? Então, Greenfield e Brownfield, né? Compra e comprar pronto ou fazer do zero. Então, ela bota esses 2 pontos aqui. E também ela fala aqui que outra rota de crescimento é a parte de reforço e melhoria aqui. Né? Essa parte de reforço e melhoria é justamente ela conseguir ali melhorar as linhas dela, né? Reforçar a linha de transmissão dela ali, para ela conseguir aumentar a capacidade de passagem de transmissão ali, né? Aumentar a capacidade de transmissão e conexão de usuários, né? Então, quando você tem essas linhas de transmissão, os usuários dela, né, vão pagar uma tarifa ali, né, que já é acordada na parte, vamos dizer assim, do leilão, né, que seria a RAP, né, a Receita Anual Permitida. Daqui a pouco eu explico isso melhor. Então ela bota esses pontos aqui como rota de crescimento, e vale ressaltar que essas empresas, né, e a gente vai entender nessa parte de investimentos realizados, essas empresas, por que elas são bem conhecidas por serem pagadoras de dividendos, né? Normalmente as empresas de transmissão de energia, elas pagam muito dividendo. Porque esse tipo de empresa, depois que elas ganham ali o projeto, né, elas constroem ali ou compram a linha, né, elas basicamente não têm muito custo. Ela já tem ali uma receita bem garantida, né, que eu vou falar daqui a pouco, e ela não tem um custo muito alto assim para operar essas linhas. Então, basicamente, a receita que ela recebe, o ganho que ela tem, boa parte dele, né, vai ali para lucro, vai para geração de caixa. Então, essas empresas, elas conseguem gerar bastante caixa e por isso que elas são bem boas pagadoras de dividendos, né? Então, quando você vai ver aqui, basicamente o gasto que essas empresas têm, né,
vai basicamente em leilões e nessa parte de M&As, né? Que seria as aquisições aqui, né? Os projetos Brownfields. Então você vai ver aqui, tem um histórico, né, de 2018 aqui até 2021, né, completo, e um pedaço aqui de 2022, e você vê que, ó, a parte maior aqui vai em leilão normalmente, né, que é os leilões que elas ganham. Então aqui, ó, 600 e poucos milhões, 1 bilhão e pouco, né, em 2020. E aqui em 2021 ela fez uma aquisição bem importante, né, bem alta, bem grande, quer dizer. E aí você vê uma barra bem alta aqui, né, de 1 bilhão e 900. Mas em geral é mais leilões que essas empresas fazem, né. Então ela vai ganhando um leilão ali, vai construindo e aumentando a receita dela. Então, você vê que essa parte de reforço e melhoria é um pedaço bem pequenininho, né. Então, não é... Basicamente, o investimento que elas fazem mesmo aqui vai na parte de leilão ou aquisições que ela compra em outras empresas. Então, como eu falei, né, o resultado que ela vem entra basicamente ali como resultado, e aí você consegue ver, vamos dizer assim, altos pagamentos de dividendos, né, diferente de alguns outros tipos de empresa. Então, até passando aqui os slides, ela mostra aqui os empreendimentos e operações que ela tem, né, e aí a gente entra na RAP aqui que eu vou explicar. Então, ela tem vários empreendimentos, várias linhas aqui de transmissão no Brasil, né, e aí seriam aqui mais ou menos 19 mil quilômetros de linha, né, e isso vai crescendo, porque ela vai ganhando novos leilões, né, ela já tem alguns em construção, é a tendência isso crescendo. E aí ela tem uma RAP aqui de 3,3 bilhões. Né? E o que seria essa RAP aqui que eu estava falando que ia explicar? A RAP, né, significa Receita Anual Permitida, né, que seria a RAP. Essa RAP é justamente o que? A receita que a empresa recebe ali, né, anual permitida. Receita anual permitida, como o nome já fala. E como é que a empresa ganha essa receita? Então, como eu falei, vai ter lá o leilão, né? Vamos supor que a ANEEL, né, o governo fez lá um leilão, e aí a TRPL aqui, a ISA, ganhou esse leilão. E nesse leilão, ela ganhou ali numa RAP de 100 milhões por ano. Então ela ganhou ali para fazer a linha de transmissão. E o acordado, né, a receita que foi acordada no leilão, foi ali 100 milhões de reais. Então essa receita que já é acordada no leilão, é a famosa RAP, né? Então a empresa, depois que, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, a ISA ganhou esse leilão, ela já sabe que ela vai ganhar ali 100 milhões de reais por ano, né? Porque já foi acordado no leilão. Então ela vai, depois disso, ela vai construir ali a linha. Depois que tiver tudo ok, ela já vai começar a ganhar aqueles 100 milhões ali, aquela RAP ali, né, de 100 milhões por ano. Então, independente, né, se vai passar muita energia, se vai ter crise hídrica, se vai estar pouca energia, independente do volume em si, né, de energia que está passando, né, a empresa ela vai ganhar ali aqueles 100 milhões. Então, as transmissoras em si, esse risco em si de operação, né, de operação não, de utilização de energia não é tão alta. Né? Porque ela basicamente ela vai criar a linha ali, né, com uma certa capacidade, né, que foi acordada ali no leilão, e depois disso ela não se preocupa mais em vender, né, linha. Né? Ela não vai precisar mais vender energia. Ela só vai precisar disponibilizar aquela linha ali. E aí, independente do que aconteça, esteja vendendo muita energia ou vendendo pouca energia, ela vai ganhar a mesma receita ali, né, o que foi acordado. Então esse tipo de operação é muito, vamos dizer assim, resiliente e bem fácil de você... Eu esqueci a palavra aqui. Mas é bem fácil de você prever, né? É bem previsível. Pronto, achei a palavra. É uma receita bem previsível. Porque essas empresas já sabem ali mais ou menos quanto elas vão ganhar, né? Então ela já tem uma RAP, né? Já tem uma receita ali que ela vai receber. E outra coisa, né? Essa receita, ela normalmente não. Ela é reajustada ali por algum índice de inflação. Então pode ser por IGPM, né? Nas linhas mais antigas, né, nas concessões um pouco mais antigas. E as linhas mais atuais é reajustado ali pelo IPCA. Então, no exemplo que eu dei na estante, né? Se a ISA, se a TRPL tivesse ganhado ali uma concessão que ela recebia 100 milhões por ano, né? Se um ano depois, vamos supor, o IPCA deu... A inflação, né? O IPCA deu 10%, o que ia acontecer? Essa RAP dela, essa receita dela seria reajustada. Então ela não ia receber mais 100 milhões. Ela iria receber 110 milhões, né, que é os 100 milhões mais os 10% que teve de IPCA. Então, as receitas dessas empresas também, né, a da ISA, por exemplo, elas também são reajustadas ali por alguns índices, por índice de inflação, né, IPCA ou IGPM, dependendo do tempo da linha. Então, é um tipo de negócio, né, que é bem resiliente, como eu falei, bem fácil, bem previsível, né, então... por isso que você vê aí essas empresas pagando bastante dividendos, justamente por isso. Né? Então ela não precisa fazer tanto investimento, depois que elas produzem, depois que elas constroem aquelas linhas, elas não precisam fazer tanto investimento e gera bastante caixa. Né? Basicamente ali, ela não tem tanto custo de manutenção. Né? Então aqui tem as linhas dela, tem os empreendimentos de construção, né, que eu falei que acaba entrando depois. Então ela tem algumas construções aqui que ela está fazendo, né, novas linhas, e aí isso aqui vai
trazer para ela uma receita anual aqui a mais de 450 milhões. Então, quando você olha isso aqui, você já consegue visualizar um crescimento da empresa, né? Então, você já sabe que o resultado dela vai aumentar em 450 milhões, né? Depois que essas linhas aqui tiverem sido construídas, né? E aí ela vai, para ela construir essas linhas, ela vai gastar em torno aí de 6,3 bilhões, né? Então aqui tem a parte de construção, que você deve olhar também quando você está acompanhando as empresas. Isso é um ponto interessante, porque mostra que ela está crescendo, né, que ela está trazendo mais resultados. Ainda mais porque esse tipo de negócio, né, de transmissão, ele tem prazo. Então essas linhas aqui normalmente tem um prazo de 30 anos. Então ela tem que sempre buscar, né, novos empreendimentos, novos leilões, né, renovar o que elas têm para manter aquela receita ali, certo? Então aqui depois nesse gráfico, como vocês podem ver, ela mostra o resultado da empresa. Então você vê que é uma empresa que tem um resultado sólido, né, resiliente. Em alguns momentos cai um pouco mais, né, em alguns momentos sobe mais, né, mas é um resultado bem resiliente. Mas entra um ponto aqui bem importante quando você vai olhar o resultado dela, né? Essa parte de lucro, EBITDA, receita. O que acontece? No tipo de empresa de transmissão, existem dois resultados que elas demonstram para os acionistas, né, para os investidores. E é o resultado ali IFRS e o resultado regulatório. No caso, o que você deve olhar ali no resultado da empresa é o resultado regulatório. Por quê? Porque nas normas do IFRS, né, quando você pega, por exemplo, a contabilidade, né, a forma de mostrar os dados, nem sempre todas as empresas vão se encaixar, vamos dizer assim, com a regra ideal, né? Com a regra ideal não, com a regra que é colocada para todas as empresas. Então, quando você coloca uma regra para todas as empresas, algumas delas não vão se encaixar muito bem nessa regra. No caso das transmissoras é justamente isso. Então, quando você vai olhar o resultado dela, o mais interessante é que você não olhe o resultado IFRS, e sim que você olhe o resultado regulatório. Então, deixa eu até sair da apresentação aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, eu tô aqui no site aqui da RI, né? Vou entrar aqui nos resultados dela. E aí, bora pegar aqui esse resultado aqui. Vai mostrar a gente. Então, deixa eu carregar aqui. E aí vai ficar mais fácil visualizar isso, certo? Principalmente, e aí vale para as transmissoras em geral, né? Taesa também assim, né? Normalmente elas vão dar esses dois resultados. IFRS e regulatório. Então, como vocês podem ver aqui no início, ela já dá aqui, ó, indicadores regulatórios, né? Então aqui é resultado regulatório. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, o primeiro semestre de 2021 e a gente pegar o lucro líquido aqui, a gente vai ver o quê, ó? 556 milhões, né, ó? Primeiro semestre de 2021, 556 milhões, certo? No resultado regulatório, que é o mais ideal aí para você olhar. Se a gente pega aqui já o resultado IFRS, deixa eu achar aqui. Aqui, pronto, ó. Resultado IFRS, tá vendo? Se a gente ver, ó, o primeiro semestre, no mesmo período aqui, e a gente vai olhar o lucro, ó, dá 1 bilhão e 400. Então é quase 3 vezes mais do que o resultado regulatório. Isso acontece no resultado IFRS porque é contabilizado uma série de coisas que não vão, vamos dizer assim, não estão presentes no resultado da empresa atualmente, né? Eles vão entrar depois, né? Alguns vão entrar posteriormente, mas podem entrar posteriormente, mas não é uma coisa que está no resultado da empresa atualmente, vamos dizer assim. Então, o resultado regulatório é o ideal para você olhar, não o resultado IFRS, porque esse aqui ele analisa algumas coisas como taxa de juros, marcação a mercado, alguns pontos ali, eu não vou entrar em detalhes, que não se encaixam exatamente ali no resultado da empresa mesmo, né? Então, o ideal é que vocês olhem o regulatório, né? Até por isso que a empresa ela coloca aqui, né? Ela divulga esse resultado também regulatório aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, né? Dada essa ideia, né? Para você já ficar ligado quando você for olhar os resultados desse tipo de empresa. Aqui mostra o histórico de proventos, né, que é justamente ali os dividendos, né, que são muito buscados aí por alguns investidores. E aí tem alguns pontos interessantes aqui, né? No caso, a TRPL, né, a ISA-CETEP aqui, ela é uma empresa que paga muito dividendos, né? Tem um histórico de pagamento de dividendos bem alto. Só que você tem que olhar em alguns momentos, alguns pontos, né? Então, por exemplo, em 2021 aqui, né? Não, deixa eu voltar aqui, né? Você vê que em alguns momentos ela paga aqui uma porcentagem do lucro dela um pouco inferior, e às vezes um pouco mais. Então, ó, essa barrinha azul aqui é o lucro da empresa e a azul mais clara é os dividendos. Então, tem momentos aqui que ela paga 58% do lucro, tem momentos que ela paga 91%, 100%, né, às vezes mais, né, explode um pouco mais. Só que tem momentos que ela explode muito esse valor, ela paga muito mais do que ela lucra, né, muito mais do que o lucro regulatório dela. Então você pega aqui em 2021, por exemplo, ela pagou 210% do lucro dela. Então ela pagou mais de uma vez ali o lucro que ela teve. Então o que acontece? Quando você olha isso, né, muita gente fica,
vou comprar a empresa, tá pagando muito dividendo, vai pagar muito dividendo no ano que vem também, porque pagou muito, né? Então vai se repetir. Só que no caso aqui de 2021, por exemplo, ela pagou um dividendo muito acima, né? Muito mais do que deveria, vamos dizer assim, né? Muito mais do que ela poderia, né? Baseado no lucro que ela tem ali, né? Que ela teve, quer dizer, no lucro que ela teve. Então, possivelmente em 2022, ela já não vai pagar isso aqui de novo, né? Porque ela não vai pagar mais do que o lucro dela. Ela não vai pagar 210% do lucro dela novamente, porque senão ela vai tirar de onde? Né? Se ela vai tirar esse resultado de onde? Né? Não vai ter onde, não vai ter como, né? Então, você tem que sempre ficar ciente disso, né? Para às vezes não olhar um lucro, um dividendo bem alto e achar que aquilo vai se repetir, né? Com muita frequência, né? Então, tem que ficar atento a isso também. Outro ponto aqui que passa na apresentação da empresa é justamente ela bota aqui pontos, né, de motivos para investir na TRPL aqui. Então ela bota aqui na parte de crescimento, né? Oportunidade em reforço e melhoria, que a gente já falou, projetos Greenfields, que é aqueles leilões, né? A parte de M&A, que seria os Brownfields ali, aquisições que ela faz. Ela fala aqui da forte geração de caixa, que a gente já falou, né? Então ela tem uma forte geração de caixa com uma certa tranquilidade, com previsibilidade. Ela tem aqui, segundo ela, né, eficiência operacional e, de fato, alguns ativos ali que ela vai construir, que ela vai manter ali, né, de transmissão, ela consegue fazer com prazo reduzido, né, às vezes com custo menor. Então, de fato... e entra aqui o ponto que ela fala dos dividendos, né? Outro ponto para investir nela é os dividendos. Só que um ponto interessante aqui que eu acho interessante salientar é que, assim, quando você vai investir em ações, eu acho que você não deve investir em uma empresa apenas pelo dividendo, né? O dividendo em si não deveria ser um ponto especificamente de você investir numa empresa. O que você deve olhar mais, na minha opinião, é justamente se aquela empresa ela tem vantagens competitivas, se aquele dividendo que ela paga é um dividendo consistente, se aquela empresa ela consegue gerar caixa, se ela está num tipo de indústria, né, ou setor que não está em decrescimento, né, se a empresa não está caindo, né, se ela não está perdendo receita, né, se ela não está pagando mais dividendos, né, com uma certa consistência acima do que ela pode. Né, não estou falando da TRPL aqui no caso. Né, a TRPL ela pagou acima do lucro dela, mas em períodos ela diminui, né, tem períodos que ela lucra mais. Né, você vê que aqui nesse período de 2021 ela lucrou bem pouco, né, não lucrou tanto assim, teve anos que ela lucrou mais. Mas tem empresas que às vezes elas pagam dividendos, só que ela não tem aquela capacidade, né? Ela não tem aquela capacidade de geração de caixa, né? Então, às vezes elas pagam dividendos tomando dívida, então você tem que ter cuidado, né? Não, na minha opinião, você não deve olhar uma empresa, não deve investir em uma empresa apenas pelo dividendo, olhando o dividendo em si. Né? O dividendo tem que ser uma consequência, né? Você tem que ver se a empresa é boa, se a empresa realmente tem qualidade ali, e aí, se pagar dividendos, é uma consequência, né? Às vezes a empresa não paga dividendos, mas é uma empresa muito boa, que está crescendo, que está pegando dinheiro, né? Ao invés de te pagar dividendos, ela está usando ali para investir, para crescer, né? Tá abrindo novas lojas, tá abrindo fábricas. Então, nem sempre o dividendo é o ponto mais importante. É uma coisa interessante, é uma coisa que pode gerar valor para o acionista? Sim, de fato é. Mas não deve ser o ponto principal, na minha opinião, para você olhar, certo? Mas a empresa coloca aqui. Ela fala aqui sobre rentabilidade, né? E outro ponto aqui da TRPL, né? Para investir. E assim, a rentabilidade, de fato, né, os ativos, principalmente alguns ativos de transmissão que a TRPL e também a Taesa conseguiu ali em 2016, 2017 e em alguns anos anteriores, de fato tinham rentabilidades bem altas. Mas nos leilões mais atuais, né, nos leilões mais próximos, de 2022, 2021, essa rentabilidade já vem caindo um pouco mais. Você vai vendo os leilões, eles não estão tão, assim, as empresas não estão conseguindo pegar ativos tão rentáveis como elas estavam conseguindo antes, né? Pode ser que isso volte a conseguir, né, a arrematar esses leilões, esses lotes aí com mais rentabilidade, mas isso aí tem que ser um ponto de atenção também, né? Então, a Taesa mesmo, até ela não tá nem fazendo tantas aquisições, né, tantos investimentos ali, justamente por conta que ela não tá vendo o CEO em si, né, alguns representantes da empresa já falou na apresentação, dizendo que não encontrava tantas oportunidades como estavam encontrando antes. Então tem que se ligar nisso um pouco para ver se essas empresas conseguem trazer investimentos tão rentáveis quanto antes, né, ou mais rentáveis um pouco do que o que está tendo agora, né? Mas de fato ainda são empresas que trazem valor, né, que conseguem ativos ainda bem valiosos, né? Não tão quanto antes, mas ainda não são ruins, né? Para deixar claro aqui. Ela fala aqui também da parte de investimento grade, né, que é justamente o quão pagadora de dívidas ela é, né, a capacidade da empresa tem, né, de honrar a dívida delas. Então essas empresas, né, a Taesa, a ISA aqui, a TRPL, são empresas que têm um ótimo, vamos dizer assim, um nome na praça, né, para ficar mais claro, né, elas têm um nome na praça muito bom, né, bem
bacana. Então elas conseguem tomar dívida, elas conseguem captar recurso a custos menores do que algumas empresas. E ela bota aqui de inovação, né, como vantagens competitivas. Essas vantagens competitivas elas não estabelecem aqui, né, não deixam claro aqui, né, no caso da TRPL, mas uma vantagem, né, que essas empresas têm é que quando elas ganham as concessões, elas acabam sendo um monopólio, né, no lugar que ela vai construir a linha de transmissão ali, ela acaba se tornando ali um monopólio, né, ninguém vai construir do lado, né. Então, tem esses pontos aqui. A apresentação acaba aqui, mas ela bota aqui no final um ponto interessante, que aí boa parte das pessoas que investem, né, alguns investidores da RPL não sabem, né, outras pessoas que acabam querendo investir, que se interessam para a empresa também não sabem. Que é essa receita que a empresa tem, né? Esse ganho que a empresa tem de RBSE. Esse RBSE aqui nada mais é do que uma indenização que a empresa teve direito a receber, né? Então, lá em 2012 teve alguns problemas, né, com algumas transmissoras de energia. E aí essas transmissoras de energia, se eu não me engano, começaram a receber essa indenização por esse período lá em 2017. Então, nesse resultado que você vê da TRPL, uma parte desse resultado vem justamente dessa indenização que ela recebe, certo? Então isso aqui foi até alongado, a indenização dela foi até alongada ali depois da pandemia, né? Teve um negócio, um alongamento, mas não vou entrar em detalhes, né? Mas no caso, outro ponto interessante aqui é que com o passar dos anos, depois aqui de 2028, uma parte da receita que a empresa tem, que é essa indenização, não vai ter mais. Então, se a empresa ela não conseguir adquirir novos ativos, né, novas concessões ou aquisições ali de ativos, a receita que ela tem, né, os dividendos que ela paga até podem cair, né, podem ser menores, né, justamente por isso, porque ela vai ter essa indenização que ela vai parar de receber em um momento, né? Então, tem que ficar ligado nesse ponto também para ver se a empresa ela vai conseguir novos ativos, se ela vai conseguir crescer ali, né, captar mais recursos, porque vai ter um momento que essa receita aqui de indenização vai cessar, vai acabar, e aí se ela não recompor, né, se a empresa não conseguir trazer novos ativos ali, você vai ter ali lucros menores, né, receita menor e consecutivamente, né, dividendos menores também. Então, ponto a ficar atento. E aí ela fala aqui novamente, né, ela repete aqui os tipos de projetos que ela tem, né, conceitos em si, né, e os conceitos. Então, a parte de reforço, melhoria e leilões, e a gente já comentou, né? E aí até um ponto a mais aqui do leilão é que essas empresas também às vezes elas fazem parcerias com outras para participar desses leilões e arrematar lotes. Então, no caso aqui da TRPL, ela tem parceria com a Taesa em alguns lotes aqui que elas participaram, certo? Então eu espero que você tenha entendido um pouco mais aqui da ISA, né, da TRPL, né, ficar atento a alguns pontos ali que eu coloquei, né, para você ficar mais esperto, né, entender a parte de dividendos, entender ali a parte da indenização, né, de que ela tem ali que buscar novos ativos e tudo mais. Eu espero que você tenha entendido melhor o setor aqui de transmissão. E aquele negócio, né? Se você gostou do vídeo, né? Como eu sempre falo, não esquece aí de deixar o seu like. Tem um botãozinho aqui embaixo, um joinha. Aperta nele que você me ajuda bastante. E também, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve nele. Tem um botão aqui de se inscrever, né? Se inscreve nele aqui, faz parte aqui do nosso canal. Ajuda aqui a crescer, porque você me ajuda bastante e ajuda aqui o canal a desenvolver novos vídeos, né? A criar mais aqui. Então, muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.